Boa noite a todos. Alguém pode perguntar assim, mas 4 sextas-feiras para homenagearmos Kardec, bastaria apenas uma? Eu digo que todas as homenagens que nós possamos fazer a Allan Kardec são poucas. Cada vez mais precisamos aprofundar o conhecimento sobre a doutrina espírita. Muitas vezes nós, em estudos, perguntamos para os companheiros: qual é mesmo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? As pessoas demoram para pensar, às vezes não respondem, ou demoram para responder. Sinal de que, passado já tanto tempo, nós ainda não conhecemos com profundidade, às vezes nem superficialmente, as obras de Allan Kardec, muito menos nos damos a estudar a Revista Espírita. No tema de hoje, o Espiritismo é uma ciência positiva. E Allan Kardec nos apresenta a doutrina com seu tríplice aspecto: ciência, filosofia, consequências morais e religião, ou religião. Nós podemos pensar assim, para um exemplo muito material, imaginar um foguete de hoje que vai à Lua. Temos ali toda a estrutura tecnológica, os propulsores, os computadores. Aí nós teríamos a ciência e teríamos a filosofia. Imaginamos a cápsula onde estão os astronautas. Essa cápsula é a religião. A ciência e a filosofia impulsionam a cápsula para os céus. Impulsionam os astronautas para o alto. Então, todos os aspectos são interligados, são importantes. Mas aquilo que dá o direcionamento é a cápsula onde nós estamos. Onde nós estamos protegidos. Essa cápsula que vai nos dar garantia para nos aproximarmos de Deus. Então é importante que nós compreendamos a ciência e a filosofia, porque nos proporcionam para cima, nos fazem levantar em direção a Deus, em direção ao céu. Mas se a ciência e a filosofia não têm uma estrutura forte, ou um alicerce forte, nós também não vamos ter uma fé forte. Por isso que Allan Kardec estrutura o Espiritismo em bases científicas, para que a nossa fé seja uma fé forte, baseada na razão, na lógica, no pensamento. E quando nós encontramos esse tema na Revista Espírita, que é de novembro de 1864, e nesse ano Allan Kardec havia publicado em abril o Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos pensando assim: por que Allan Kardec vai tratar desse tema, afirmando que a doutrina espírita, que a ciência espírita é positiva? Por que ele foi buscar esse tema? Por que ele se deu a discutir a respeito disso? Porque ele já havia apresentado a doutrina espírita como uma ciência que trata das relações dos espíritos conosco. O estudo dos espíritos, dos fenômenos, a comunicação conosco. E aí eu fui fazer uma pesquisa, me lembrei do positivismo. Nunca me aprofundei sobre o tema, e hoje foi uma oportunidade disso aí. E eu descobri na internet, que é a nossa grande biblioteca do Google, a Wikipédia, que existe lá o positivismo. E também existem as ciências positivas. O positivismo foi uma filosofia idealizada por Auguste Comte, que era
contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu no final do século XVIII e morreu exatamente no ano em que Allan Kardec estava publicando o Livro dos Espíritos, em 1857. O que significa o positivismo? Segundo Augusto Comte, ele é um plus, algo que se acrescenta numa busca da verdade, depois da teologia e depois da paranormalidade. Como ele diz, metafísica, tudo aquilo que estaria fora da matéria, que seria abstrato, que seria do pensamento. E ele fala, então, que o positivismo seria um passo final, que estaria baseado em fatos concretos. Não interessa mais para o positivismo pensar de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, por que sofremos. Então, para o positivismo, as interrogações não importam. O que importa para ele seria o como. Ou seja, como nós podemos viver na Terra melhor. É uma doutrina do bem. Tanto que, no lema do positivismo, eles têm o amor como princípio, a ordem como base, o progresso como fim. E exatamente a nossa bandeira, ordem e progresso, teria saído exatamente desta frase do positivismo. É tão interessante que o Augusto Comte acabou criando uma religião. Um paradoxo, porque a religião diz respeito às coisas divinas, mas ele criou uma religião chamada religião da humanidade, e que se faria uma homenagem a todas as criaturas, agora vivendo, e as criaturas do passado. O problema do positivismo é que ele se caracteriza pelo materialismo. Não há o antes e nem há o depois. Não há vida antes e nem há vida depois. Allan Kardec, talvez, pensando nesse pensamento, nessa filosofia que se apresentava ali naquela época, e também fazendo uma correlação com as ciências naturais, resolveu fazer uma afirmação que a ciência espírita era, sim, uma ciência positiva. Não era mera religião no sentido teológico, também não era uma filosofia decorrente de pensamentos além da matéria, metafísica, paranormais. Não. Ele veio apresentar aqui, neste artigo que ele apresenta para nós, a ideia de que a ciência espírita é uma ciência positiva porque ela é baseada em fatos. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem conosco esta descrição, essa apresentação que Allan Kardec faz para nós. Ele começa a dizer: o espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Então, não foi alguém que resolveu elaborar uma doutrina. Não é uma ideia individual. Não é, por exemplo, o judaísmo baseado em Moisés. Não é, por exemplo, o budismo em Buda. Não é o islamismo baseado em Maomé. E assim por diante. Nós vamos perceber aqui como Allan Kardec afirma para nós essa história, esse fato de que a doutrina espírita, a ciência espírita, é uma ciência baseada em fatos realmente. Continua dizendo, ele tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos, que se produzem aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. O positivo aqui
é no sentido de real, de concreto. Os fatos mediúnicos não eram uma teoria elaborada por alguém, não era uma situação mística, como se imaginava no passado, uma criação de algo que fosse importante para nós justificarmos algumas coisas que acontecem na nossa vida e nós não conseguimos entender. Por exemplo, na Igreja Católica, da qual no passado nós fizemos parte, o inferno e o céu são criações nossas. O purgatório. Por quê? Porque nós precisamos pensar em alguma coisa sobre a continuidade da vida. Para onde vão aquelas almas boas que morrem? Ora, vão para Deus, o céu, o paraíso. Para onde vão as almas daqueles que são cruéis? Ora, vão para o lugar de sofrimento, inferno. Depois começamos a pensar assim, mas aqueles que não são bons ainda, mas também não são maus, para onde vão? Precisamos arrumar um lugar. E aí achamos que seria um lugar onde nós iríamos estar purgando os nossos enganos, purgatório. E depois acabaram inventando também um lugar para as crianças. Porque as crianças não tiveram tempo nem de fazer o mal e nem de fazer o bem. E aí, inventamos o quê? O livro. Bom, recentemente o livro deixou de existir. O inferno já não é mais um inferno, como um lugar definido, criado por Deus, mas é um local de sofrimento, onde nós permanecemos ainda de forma indefinida. Mas são ideias que nós, as criaturas da Terra, precisamos elaborar para tentar explicar algumas coisas que nós não conseguimos explicar por fatos, por informações concretas, positivas, aqui como diz Allan Kardec. Então, Allan Kardec, quando começa a apresentar a ciência espírita, ele vai partir de uma observação que já acontecia há muito tempo. Ele fala aqui, que se produz aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. Os fenômenos mediúnicos são de todo o tempo. Por isso que Allan Kardec, muitas vezes, na doutrina espírita, ele se refere ao espiritismo como sendo de todo o tempo. Peraí, o espiritismo não nasceu com Allan Kardec? Sim. Hoje nós fazemos essa afirmação. A doutrina espírita, o espiritismo como uma doutrina constituída, surgiu com Allan Kardec. Mas Allan Kardec, várias vezes na obra espírita, se refere ao espiritismo como o conjunto dos princípios sobre a existência dos espíritos e as suas manifestações entre nós. Então, nesse sentido, o espiritismo sempre existiu. Ou seja, os espíritos sempre existiram e sempre se manifestaram entre nós, produzindo determinados fenômenos de variados tipos. Estavam aí aos nossos olhos. Alguns achavam diferentes, outros achavam milagres, outros místicos, mas ninguém havia parado para tentar dar uma explicação lógica para aquela ocorrência. E nem achavam que fosse uma coisa natural. O grande significado da doutrina espírita é trazer esses fenômenos para o campo de uma ciência natural positiva. Então ele vai dizer assim, é pois resultado da observação, uma palavra, uma ciência das relações entre os mundos visível e invisível, ciência ainda imperfeita,
mas que diariamente se completa por novos estudos que têm certeza tomará posição ao lado das ciências positivas. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva, e não puramente especulativa. Então, Allan Kardec ele estava elaborando uma teoria sobre aquilo. A comunicação do espírito, os fenômenos de transporte, a materialização, os fenômenos de fogo espontâneo acontecem porque dessa forma ou da outra forma. Não. Kardec não fez essa elaboração mental. Ele não tentou buscar uma teoria para explicar os fatos, porque foram os próprios espíritos que vieram dizer a causa, o método, como se davam aqueles fenômenos. O que é que fez Allan Kardec, então? Observou. Kardec acompanhou os fenômenos, estudou os fenômenos e, com as informações dos espíritos, apresentou a ciência para a humanidade, com consequências filosóficas e morais. Então ele fala, digo positivos porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. A doutrina espírita, a ciência espírita, é a ciência de fato. Eu não apenas creio, mas eu observo e sei que é assim. E isso me convence. Por exemplo, o princípio da reencarnação, que não é uma elaboração para nós explicarmos as tendências, nossas inclinações natas, as diferenças sociais. É um fato. Reencarnação é uma lei da natureza. Está aí para nós observarmos, comprovarmos por diversos casos, diversas experiências que estão aí. E não dá para nós negarmos. E que a lógica confirma. Mesmo na ciência, que nós chamamos de ciência natural, ou ciência positiva, nós vamos perceber que algumas teorias científicas foram raciocínios de certos cientistas que tiveram uma intuição, podemos dizer, uma intuição científica, por causa do pensamento científico, lógico, e que só depois foram comprovados. É o caso, por exemplo, da teoria da relatividade do próprio Einstein, que não aceita no início, mas depois foi comprovada, e também, recentemente, a teoria de Higgs, o bóson de Higgs. O Higgs, ele não afirmou a existência dessa partícula ínfima, conhecida por bóson, mas ele deduziu uma elaboração da observação, que depois foi comprovado agora recentemente. Bom, por sua vez, o Espiritismo vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do Espírito sobre a matéria, lei tão universal quanto a da gravitação e a da eletricidade, contudo, ainda desconhecida e negada por certas pessoas, como foram todas as outras leis no momento de sua descoberta. Qual era a explicação para os fenômenos tidos paranormais, místicos, milagrosos que aconteciam até então? Os próprios espíritos vieram dizer que esses fenômenos não eram milagres, eram absolutamente naturais, mas que a origem, a causa desses fenômenos era ação do espírito. E é difícil, ainda para nós hoje, compreendermos como um ser que é imaterial possa ter uma ação sobre a matéria. E Allan Kardec vai fazer todo um estudo, com base nas informações dos espíritos, para explicar como é possível
aos espíritos desencarnados agindo sobre a matéria. Vai falar sobre o perispírito, sobre os fluidos, sobre o fluido cósmico universal, que é o elemento base da matéria de todo o universo, da força do pensamento. E com o pensamento, com transformações e ingerência do fluido cósmico universal, o espírito consegue atuar sobre a matéria que chamamos de matéria bruta. Matéria bruta que também deriva do fluido cósmico universal, nas suas diversas modalidades, nas suas diversas apresentações. Então, o que era extraordinário, milagroso, místico, passou a ser incluído pela doutrina espírita no rol das ciências naturais. Até então, e ainda, não aceita pela ciência do homem, a criatura humana, porque para a ciência humana, apesar de todas as outras possibilidades de estudo da ciência, ainda se considera como um fato científico aquele que pode ser repetido pelo cientista, que pode ser comprovado muitas vezes em laboratório. Então a doutrina espírita ainda não se incluiu nesse rol das ciências naturais, exatamente porque os cientistas ainda não chegaram ao ponto de compreender e de descobrir o elemento espiritual. Mas não tarda isso. Não tarda. Porque é chegado o tempo da nova era. A ciência avança de forma galopante. Nós já estamos começando a perceber que há uma diferença entre cérebro físico e consciência. As experiências de quase morte, as EQMs, já estão começando a mostrar para os próprios cientistas que a mente, a consciência, aquilo que elabora o pensamento e tem percepções diferenciadas, não é uma excrescência do cérebro físico. Não é o cérebro físico que elabora uma ideia, um pensamento. Não é, a palavra certa é secreção. Não é uma secreção do cérebro físico. Porque em estados alterados de consciência, como anestesia, como a criatura, nós temos percepções extrasensoriais, extrafísicas. Então, quando alcançar essa condição, quando daqui a pouco a instrumentação física já estiver mais avançada, logo nós alcançaremos a condição de detectar um outro tipo de estado da matéria. E o perispírito logo está. É muito interessante que eu me lembro de Thomas Edison, que viveu no século XIX, XX, que ele tentou inventar um aparelho de transcomunicação. Porque ele disse, se os espíritos existem, por que não poderiam se comunicar conosco? Tentou, mas sem sucesso, ainda não era o tempo de inventar esse aparelho, se fosse possível perceber os espíritos. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos alcançar essa condição de perceber a realidade do mundo espiritual. Já temos alguns fenômenos que indicam isso e que foram realizados com critério, com segurança, que são as materializações com o uso do ectoplasma. Então, aquele que vai se aprofundar no conhecimento do mundo espiritual vai encontrar prova suficiente da sua existência. Sem que seja necessário nós repetirmos em laboratório, porque não é possível, os fenômenos espirituais.
Mas como definitivamente esta lei repousa sobre fatos e contra os fatos não há negação, que possa prevalecer, eles terão que render-se à evidência. Por mais que achem os fenômenos de ridículos, não pode impedir a existência daquilo que existe. Não há como negar a lei da gravidade. Suba no prédio e tente pular no vazio, e você vai ver o que vai acontecer. Gravidade, magnetismo, são leis indiscutíveis hoje. Então, como a realidade do mundo espiritual é um fato, como a reencarnação é um fato, como os espíritos são um fato, mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona, porque não há verdade que permaneça sem ser revelada. Assim, o Espiritismo procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem e que em todas as épocas se produziram de maneira espontânea. Mas o que, sobretudo, o favoreceu nessas pesquisas é que lhe foi dado o poder de produzi-los e de provocá-los até certo ponto. Ele encontrou nos métodos instrumentos adequados em tal efeito. Bom, aqui nós vamos entender o seguinte, que até Kardec, os fenômenos eram espontâneos. Aconteciam simplesmente por iniciativa dos espíritos. Era uma necessidade da vida do Consolador. O criador do Sherlock Holmes disse assim, uma invasão organizada, falando sobre isso uma outra sexta-feira. Ou seja, quando chegou o momento da vida do Consolador, os Espíritos, a falange de Jesus, organizou uma descida coletiva à Terra para que os fenômenos espirituais, mediúnicos, fossem produzidos, para que as pessoas vissem, sentissem na própria sociedade a existência dos Espíritos. Mas aí Allan Kardec começou a provocar os fenômenos, no sentido de convidar os espíritos a estarem presentes em suas reuniões para responderem aos seus questionamentos sobre a vida depois da morte. Havia uma concordância com o trabalho que Allan Kardec deveria realizar. Então, quando nós falamos, e o livro dos médiuns trata sobre isso, sobre as evocações, por que Allan Kardec fazia evocações? Por que nós não fazemos hoje evocações? Allan Kardec fazia evocações porque era necessário que ele colhesse informações sobre a vida espiritual, sobre a situação dos espíritos depois da morte. Como ele poderia ter informações se os espíritos não chegassem até ele? Então a equipe espiritual, a falange de Jesus, um trabalho conjunto com Allan Kardec, trazia ou permitia que espíritos evocados por Allan Kardec comparecessem para responder aos seus questionamentos. Então ele queria saber, por exemplo, como era a situação de um suicida. Ele evocava o nome e o espírito era trazido. Claro que se tivessem condições. Só viria se tivessem condições. E então ele perguntava, por que fez isso? O que aconteceu? Qual a sua sensação? Qual o seu sofrimento? Ele evocava a alma, o espírito de uma pessoa rica que desencarnou. Como você chegou no mundo espiritual? Em boas condições ou em péssimas condições? O miserável, o doente, o ignorante, o doido, o idiota. Kardec queria saber detalhadamente a situação dos espíritos no mundo espiritual, porque era uma grande preocupação da humanidade. O que é que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Sempre foi um grande questionamento da humanidade, todos os tempos. E a doutrina espírita, então, vem dar respostas a isso. Então, os fenômenos que até então, antes de Kardec, eram espontâneos, passaram a ser provocados.
E depois de Kardec, outros também, os fenômenos de cura, os de materialização, porque os espíritos, os desencarnados, também tinham e têm interesse que nós cheguemos a essas descobertas, que nós consigamos perceber no mundo espiritual que eles estão aí interagindo conosco. Por quê? Porque eles compõem a nossa humanidade. Nós estamos aqui hoje, mas daqui a pouco estamos desencarnados. E eles, daqui a pouco, eles estão reencarnados. Interessa a eles que o nosso mundo seja melhor. Maior progresso, maior paz, mais harmonia, mais entendimento, mais conhecimento, para que eles, quando retornem à Terra, tenham um mundo melhor. Então, eles participam conosco desta busca do conhecimento das verdades espirituais. Eles têm muito interesse. Mas agora nós não evocamos mais, porque não precisamos mais de informações. E como nós não temos sabedoria, nós não temos superioridade moral, é bem provável que nós façamos evocações e que venham espíritos inferiores atender aos nossos reclamos. Ademais disso, nós já estamos devidamente instruídos com toda a obra literária espírita, desde Kardec até as demais obras subsidiárias. Bom, em suas pesquisas, ele não procedeu por via de hipóteses. Kardec não levantava questões. Ele partia do fato, começava a investigar o fato, começava a deduzir possibilidades, para depois questionar os espíritos sobre aquilo. E ele era um questionador nato, como um pensador lógico, racional, positivista. Ele ia aprofundando de um lado, de um aspecto, vendo outras coisas, até ficar satisfeito com a resposta. E aí ele se acalmava, consolidou essas respostas nas suas obras, a começar pelo Livro dos Espíritos. Ele não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob suas vistas. Então, quando estava diante das mesas girantes, ele viu o fenômeno, ele não tentou, o que está acontecendo? Isso aqui é magnetismo. Alguém deve estar pensando pelo magnetismo transferindo. Nada. Ele perguntou. Quem responde a essas questões? Quem faz a mesa se movimentar? E a mesa que respondeu, quer dizer, os espíritos, por intermédio, usando a mesa, responderam. Somos nós, os espíritos. E quem são os espíritos? Continua Allan Kardec. As almas daqueles que já morreram. Este foi o ponto culminante, o decisivo da pesquisa de Allan Kardec. Porque ele viu ali que poderia encontrar as grandes respostas, ou as respostas às grandes perguntas da humanidade. Então ele foi questionando sobre os fenômenos. Ele procedeu pela via da análise e da observação. Dos fatos, remontou a causa. E o elemento espiritual aí se apresentou como força ativa. Ele só proclamou depois de haver o constatado. Viu o fato, viu o efeito, buscou a causa e encontrou o espírito. Como força e como lei da natureza, a ação do elemento espiritual abre assim novos horizontes à ciência, dando-lhe a chave de uma porção de problemas incompreendidos. Tudo aquilo que parece extraordinário, agora tem uma explicação. E desses fatos, da existência do mundo espiritual, começaram a surgir as grandes explicações para muitos fatos, muitas ocorrências da nossa vida. A questão das doenças
inexplicáveis aqui na Terra, das lembranças de vidas passadas, das intuições, das comunicações pelo pensamento, tudo isso que era inexplicável, com o surgimento do Espiritismo, passou a se tornar mais claro. Mas se a descoberta de leis puramente materiais produziu no mundo revoluções materiais, o elemento espiritual nele prepara uma revolução moral, porque ela muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais arraigadas. É aqui a grande importância para a humanidade, porque não é simplesmente nós tentarmos entender os fatos extraordinários, supostamente extraordinários, que aconteciam conosco, mas era tirar deduções morais, uma filosofia de vida, que tornasse o homem melhor. Por isso que a doutrina espírita tem um caráter consolador. Ela vem ajudar a criatura humana a se tornar melhor, a viver uns com os outros de uma maneira mais afetiva, mais fraternal, mais solidária. É isso que é a importância da doutrina espírita. Não são os fatos, não são os fenômenos. Isso não é o mais importante. Daí que antes de nós queremos ficar fazendo aprofundados estudos sobre ciência espírita, tentarmos entender minudências dos fenômenos, nós temos que nos preocupar qual a importância disso para a transformação da minha vida para mim. Então, esses três aspectos da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, precisam estar irmanados com harmonia. Nós não nos deixarmos pender de forma unilateral apenas por um aspecto. Isso foi uma grande questão do princípio do movimento espírita. Aqueles que eram apenas científicos, outros que eram religiosos, como se nós pudéssemos dividir a doutrina espírita, os seus caracteres. Né? Não tem como separar uma coisa da outra. A religião nossa é baseada na ciência. E a ciência espírita, sem religião, ela não conduz o homem, não tem finalidade, não conduz o homem para o bem. Então são indissociáveis esses caracteres da doutrina espírita. Depois de acreditar, e enxergar que existia um mundo que a gente não ouvia, que continuava a vida, a pessoa não pode mais continuar sendo a mesma. Né? Não deveria. Não deveria, não pode mais continuar na mesma vida que ele tinha. Se ele acredita que existe alguma coisa. Se ele tiver certeza disso, ele vai mudar. Então vamos lembrar que Allan Kardec, em Um dos Médios, apresenta a classificação dos espíritas. Há os espíritas imperfeitos, há os espíritas experimentadores, que estão interessados nos fenômenos apenas pelos próprios interesses. Outros que não estão nem preocupados em mudar de vida, vivem o espiritismo apenas como um dever, como uma rotina, mas não se preocupam em transformar a própria vida com os conhecimentos que a doutrina espírita nos propõe. Mas o espírita verdadeiro é aquele que, entendendo os fenômenos, as lições, se esforça para mudar internamente, dominar as suas más inclinações. O espiritismo, dessa compreensão, mata a superstição e o fanatismo. Porque o pensamento passa a ser um pensamento lógico, racional, de entendimento, de compreensão. Nós não estamos fazendo, vou usar a palavra, elucubrações mentais. Nós estamos trabalhando com fatos. Nada mais de místico, supersticioso. E é um aprendizado que nós precisamos ter. Porque ainda nós trazemos isso conosco. Allan Kardec fala nessa classificação dos espíritas exaltados.
eles estudam um pouco a doutrina espírita, entendem mal e passam a querer explicar as ocorrências da vida pelos fenômenos espirituais. Então você não pode levar o tropeção. Porque se você cair, foram os espíritos que te derrubaram. É mais ou menos nesse sentido. Acredito em todos os espíritos. Tudo que vem da espiritualidade é verdadeiro. Para exaltar. Não é. Allan Kardec, nós falamos sobre isso semana passada, estabeleceu o controle universal do ensinamento. O estudo lógico, analisar as informações, se são verdadeiras ou não. Ela engrandece o homem e levanta ao infinito. Nós não estamos fadados à morte, ao desaparecimento do espírito. Nós prosseguimos ao infinito. Somos almas imortais, seres imortais. Então, a maneira que a nossa maneira de viver aqui muda completamente. Vale os esforços para conquistar inteligência e amor. Vale os esforços para o perdão, a reconciliação. E então, com isso, nós ganhamos segurança e esperança aqui na Terra, sabendo que todos os nossos valores permanecem incorporados e seguem conosco após a morte. E que as nossas relações afetivas e também de desafetos prosseguem no mundo espiritual. Ele sabe de onde vem e para onde vai. Somos espíritos imortais, com múltiplas vidas anteriores, pré-existentes a essa reencarnação, e vamos continuar vivendo e reencarnando outras vezes. Então eu sei de onde eu vim, tenho uma origem, não fui criado no momento do nascimento, e vou prosseguir sempre. Isso para nós amplia a justiça e a bondade de Deus e engrandece o homem. Não sou simplesmente matéria, eu sou um ser inteligente, sou uma consciência, uma alma individualizada, com potenciais para o bem. Olha que, como é bom isso para nós. Ele vê um objetivo para o seu trabalho, para os seus esforços, uma razão de ser para o bem. Então vale suportar todas as coisas aqui na Terra. Há uma razão, há um motivo para nós vivenciarmos tudo isso aqui na Terra. E vale a pena ser bom. Porque o mal não tem existência concreta. Sabemos com o Espiritismo que o mal é só a ausência do bem. Como a escuridão é a ausência da luz. Só isso. Ele sabe que nada do que aqui adquire saber e moralidade fica perdido, como nós dissemos. Que o seu progresso continua indefinidamente e que há sempre um futuro para si. Então, se eu sou um ser inferior, sofredor, com a doutrina espírita eu sei que eu vou me tornar melhor, que eu vou me transformar e que, portanto, eu vou ser feliz. Isso devolve ou dá esperança à criatura. Porque quantos de nós ficamos nos culpando pelos erros cometidos, vivendo no remorso? Mas quando nós compreendemos o amor de Deus à luz do Espiritismo, nós sabemos que Ele nos concede renovadas oportunidades para a nossa transformação, para nos tornarmos melhores. E isso também reflete no nosso olhar em relação ao próximo. Porque quando eu vejo o bandido, a minha capacidade de compreensão aumenta. Porque eu sei que ele também vai se transformar no homem de Deus. Especialmente quando esse alguém, esse criminoso, esse malvado, é meu filho, é minha filha. O Espiritismo demonstrando, não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda, muda completamente o curso das ideias. Porque se antes do materialismo a nossa visão está toda centrada no aqui e no agora, nas coisas materiais, com a vida futura, nós começamos a pensar
no amanhã. Estamos aqui numa rápida passagem de aprendizado, mas a nossa destinação, o nosso fim espiritual, é depois da morte, no mundo espiritual. As coisas da terra deixam de ter tanto valor, não nos apegamos tanto às coisas da terra, e às vezes nem tanto às pessoas. Isso dá uma serenidade. Nós não ficamos tão assim, enlouquecidos na busca dos bens materiais. Trabalhar, apegar-se, egoisticamente. Então, a criatura humana pensa com a espiritualidade, altera aos poucos a sua maneira de viver na terra. Não é que despreze as coisas da terra, mas dá a elas o justo valor, a importância que tem para nos ajudar como espíritos a evoluirmos e nos transformarmos em criaturas melhores. Dá ao homem força moral para resistir às suas aflições, às suas dores, ao seu sofrimento, às suas desditas, às suas adversidades, aos seus problemas, de uma maneira geral. A gente sabe que Deus é amor. Que essas aflições têm por finalidade aprimorar a alma, educar a alma, iluminar a alma. Então a gente resiste. A nossa fé se duplica. E nós somos capazes, então, de vencer os nossos problemas. A coragem e a resignação. Porque Ele não mais trabalha apenas pelo presente, mas pelo futuro. Como é importante saber que tudo vai passar. Não foi essa a palavra de Maria para Chico? Isso vai passar. E passa. Quantos problemas aqui nós já vivenciamos? Achávamos que era o fim e superamos. De um jeito ou de outro, nós vencemos, estamos prosseguindo. Não há como nós fugirmos disso, porque somos imortais. Mas o saber disso faz com que a nossa vida seja um pouco mais feliz. Não teremos a felicidade plena na terra, mas seremos um pouco mais tranquilos, serenos, felizes, nossa consciência mais em paz. E isso aqui na terra já é felicidade. Isso já é muito bom para nós. Ele sabe que se não gozar hoje, gozará amanhã. Claro que a gente ainda não entende muito isso, não aceita muito isso. Porque a gente quer felicidade agora, quer bem-estar agora, e é natural. Mas nós temos que compreender que não podemos ter plena felicidade na terra. A última parte do livro dos Espíritos, os gozos terrestres. Não é possível ter a felicidade plena na terra, mas podemos ser tão felizes quanto a terra nos proporciona. Então aqui não é só um mundo de aflições, de dores, não. De ranger de dentes. É um mundo onde nós podemos ter momentos felizes. Depende de nós fazer com que esses momentos sejam mais intensos, sejam mais constantes. Se lembrarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec vai dizer: a maior parte das nossas aflições somos nós que damos causa, pela nossa imprudência, pela nossa negligência, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição. Demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo material, ele alarga o domínio da ciência e abre, por isso mesmo, uma nova vida ao progresso material. Por quê? Porque a maneira como nós encaramos a vida faz com que nós comecemos a trabalhar pela renovação social, pelo bem-estar coletivo, não só nós, mas por todos. A dor do outro passa a ter uma maior importância para nós. O que acontece com o país vizinho interessa a todos nós. Estamos integrados numa convivência, pertencemos a uma só humanidade.
então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral na terra. A doutrina espírita, com essas consequências religiosas, morais, começa a contribuir para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Como fez o cristianismo. Porque o espiritismo nada mais é do que o próprio cristianismo revivido. Então, com o tempo, com o passar das décadas, dos séculos, nós vamos ver que o pensamento, os princípios espíritas começarão a ter uma repercussão social. No começo do século passado, quando o Estado tinha muito menos condições de ajudar a nossa sociedade, os espíritas começaram a colocar em prática o lema de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Maria é um exemplo disso. Diversas instituições de assistência social foram criadas aqui em Maria, como em todo o nosso país, atendendo a dor alheia, a miséria, a orfandade, a velhice, aos perturbados mentais. Os hospitais espíritas foram os primeiros a dar um atendimento mais humanizado àqueles que ficavam no Juqueri, jogados aos corredores. Então é só um exemplo de como a doutrina espírita, transformando-nos, auxilia na transformação da sociedade e, por consequência, também um dia, quem sabe quando, a renovação da sociedade. Ele compreenderá melhor a solidariedade que existe entre os seres deste mundo, porquanto essa solidariedade se perpetua indefinidamente, porque é uma lei de Deus, a lei do amor. Solidariedade é a lei do amor. Quando nós compreendemos que Deus é amor, nos criou por amor e nos destina ao amor, nós procuramos transformar isso em benefício da coletividade. A fraternidade deixa de ser palavra vã. Ela mata o egoísmo, em vez de ser morta por ele. E muito naturalmente, ruído dessas ideias, o homem a elas se conformará às suas leis e às suas instituições sociais. É o que Allan Kardec vai dizer sobre o 6º período do Espiritismo, que é da renovação social. Vivenciamos hoje o período da psicologia, período psicológico, e quando nós realizarmos em nós a transformação moral, nós iremos dar a nossa contribuição para que o mundo se transforme e se renove, sendo muito mais fraternal, muito mais solidário. E aí nós entraremos naquela fase do mundo da regeneração, onde o bem começará a preponderar sobre o mal. Ciência espírita, uma ciência positiva em todos os sentidos. A nossa vida é um fato. O amor divino é um fato. E então nós transformamos isso numa prática constante em busca da nossa felicidade. Muita paz a todos. Muito obrigado.